vapor tem 1,20 m de comprimento. Aqui ó, funciona como um suporte. Um barco a vapor navega pelas águas do Dique do Tororó. A novidade chama a atenção de quem passa pelo lugar. O vapor tem 1,20 m de comprimento, enorme para uma réplica movida a controle remoto. Quem construiu foi o historiador René Neves. Com a miniatura, René vira o capitão de um barco que ele viu na infância. Era criança, mas eu observava mais do que os próprios adultos, né? Vendo aquela embarcação, eu nunca tinha visto nada igual. Para mim, eu conhecia a roda d'água para molhar as plantações, né? Mas roda d'água como propulsão eu não conhecia. Então aquilo para mim era realmente assim, uma coisa diferente, me fascinava. E eu pensava comigo mesmo, eu queria ter um desse para mim, como aquele sonho de criança, né? E acabei fazendo um para mim de verdade, né? Não demora muito, René ganha companhia. O menino curioso fica encantado com o vapor. Teria coragem de andar em um barco se fosse de verdade. Eu já andei em um ferry-boat. Agora um barco desse você nunca tinha visto, não? Eu nunca. Não, nunca. O vapor Benjamin Guimarães original foi criado em 1913 nos Estados Unidos para navegar nas águas do rio Mississippi. Só na década de 20 ele veio para o Brasil e virou uma atração para quem morava nas regiões próximas ao rio São Francisco. A mãe de René lembra da época em que o Benjamin Guimarães passava bem perto da casa dela. Ao contrário do filho, ela já viajou no vapor. Me fez lembrar também quando eu saí de lá para Santa Maria, em 49, né? Eu embarquei nele. Ali eu subia, descia as escadas e tudo, aquele movimento de muita gente na época da festa da Lapa, né? Quando chegava lá na beira do rio, o pessoal corria tudo para ver. Que é a única novidade que tinha na época, né? O pessoal corria para ver de longe tudo, aquelas pontas de rua, né? Aí eles iam ver o barco, o vapor. Os barcos a vapor começaram a navegar no São Francisco em 1902. O Benjamin Guimarães foi um dos últimos. Na época, era considerado moderno e teve muita importância para a região. Era através do rio que chegavam esses vapores, né, trazendo as grandes novidades das cidades grandes, como Salvador, Recife, norte de Minas Gerais. Então o Rio São Francisco foi durante muito tempo um meio de comunicação entre as cidades grandes e o interior da Bahia, sobretudo. Para fazer a miniatura, René demorou mais de 6 meses. Gastou R$ 1.300 e teve de usar a criatividade para o gasto não ser ainda maior. O material aqui é folha de alumínio, que é usada em gráfico offset. Aqui nós temos raio de bicicleta, palito de picolé. Aqui funciona como um suportezinho. Essas duas escadas também, as 4 escadas são feitas com palito de picolé. Aqui nós temos um tubo que é de papelão,
vem com papel de presente de livraria e jogam fora. Aqui grampo de grampeador, nós temos aqui também aquela chapa de raio-x, né? Eu passei lá água sanitária, tirei aquele desenho do raio-x, porque no original é dessa cor também. Aqui, essa boia também foi fabricada por mim, eu lixando lá com isopor até dar essa forma. Aqui é um motor de vidro cassete, né? Eu fiz uma adaptação, tem uma bateria de moto de 12 volts, aqui na roda d'água, você pode ver, paleta de churrasco e fórmica, raio de bicicleta aqui numa extensão maior, trilho de cortina, e o resto foi acabamento aí, massa plástica, silicone, cola, gastei bem uns 50 tubos de cola super bom para fazer isso aí. Uma pesquisa, né, que ele fez para poder fazer perfeito e com materiais assim que ele foi escolhendo como pôde, né? Eu já estava para ir quando o moço chegou aqui com um barco e pôs aí na água. Aí eu fiquei encantada. Estou até agora e não sei ainda quando vou. Mais que um passatempo, a réplica do Benjamin vai ajudar a contar a história do maior rio do Nordeste. Esse trabalho é feito com coração, para a gente continuar mantendo viva as histórias do São Francisco. Quem puder ajudar, aponte o celular para o QR Code aqui. Qualquer quantia é bem-vinda. Muito obrigado, agradeço de coração.